Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no tema de hoje é a lição da Escola Sabatina, o Evangelho de Marcos, a lição número 9, Controvérsias em Jerusalém. Antes de eu falar desse tema, dessa lição maravilhosa, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. E compartilhe o meu vídeo para com todas as pessoas. Com o maior número de pessoas que vocês compartilharem, me ajude aqui no YouTube. Eu serei beneficiado. Por isso, eu preciso da ajuda de vocês. Preciso de todos vocês que me ajudem. Vamos orar para fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor, o sábado do Senhor, que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol. Eu te agradeço, oro, te louvo e te adorarei, Senhor, por toda a minha vida neste dia. Por isso, meu Deus, vou trazer essa lição maravilhosa, Controvérsias em Jerusalém, que os escribas e fariseus foram controversas contra o Senhor, meu Deus. Foram contra a sua palavra. Por isso eu vou trazer essa lição maravilhosa hoje, Senhor, para que as pessoas não será contra a sua palavra também. Para que não ande criticando os pastores e não criticando as pessoas que querem levar o Evangelho. Por isso, meu Deus, venho aqui hoje para esses minutos e segundos para que faça de mim o seu servo para levar esta mensagem. Tudo isso agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos e irmãs em Cristo, a lição de sábado, Controvérsias em Jerusalém, verso para memorizar. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Isso está em Marcos capítulo 11, verso 25. Quer dizer, você não pode ficar guardando mágoas contra o seu irmão, contra aquela pessoa, sua amiga, ou seu amigo. Não guarde mágoas, não guarde rancor, e sim, perdoa essa pessoa. Aceite as desculpas dessa pessoa, para que o Pai também a perdoe, que o Pai também a desculpe. Quer dizer, não adianta nada você amar a Deus e ir contra o seu irmão, você não ama a Deus. Em Marcos 2:3 está registrada uma série de 5 controvérsias entre Jesus e os líderes religiosos. Na lição desta semana, quando Jesus chega a Jerusalém, ele agora tem uma série de 6 controvérsias com os líderes religiosos. Os 2 conjuntos de controvérsias servem como uma moldura no início e no seu fim de seu ministério terrestre. Cada conjunto trata de questões importantes da vida cristã. As instruções de Jesus, mesmo nessas situações de discussão, ajudam a orientar os crentes nas questões fundamentais da fé e nas questões práticas da experiência cotidiana. Os líderes religiosos tentavam confrontar, confundir e derrotar Jesus, mas nunca conseguiam. Parte da lição desta semana analisa os que leva as pessoas a se oporem a Deus, além de considerar os que os cristãos podem fazer para diminuir o preconceito e falar ao coração daqueles que resistem ao chamado do Espírito Santo. Em Marcos capítulo 11, o ministério de Jesus se desenvolve em Jerusalém, quando ele vai para a Páscoa, meses de março e abril. Os capítulos 11 a 16 de Marcos cobrem pouco mais de uma semana. O tempo da narrativa desacelerou bastante. Os primeiros 10 capítulos cobrem aproximadamente 3 anos e meio. Esta desaceleração aponta para uma importância destas cenas finais. Quer dizer, os fariseus, os líderes religiosos, sempre criticavam a Jesus. Ela sempre ia contra as palavras de Jesus. Quem é esse cara que fala que é o Filho de Deus, que é o Messias? Ele tem autoridade de quê? Quem tem autoridade é Deus. Sempre foram essas controvérsias contra Jesus. A lição de domingo, entrada triunfal. A pergunta número 1. O que aconteceu com Jesus? Metade do relato trata de Jesus enviando 2 discípulos a uma aldeia próxima para buscar um jumentinho a fim de que ele montasse ao entrar em Jerusalém.
ele montasse ao entrar em Jerusalém, porque tantos versos são dedicados a esta história? Podemos dividir a resposta em duas partes. Primeiro, esse evento mostra que poderes proféticos de Jesus, ressaltando a dignidade da sua chegada e ligando esse evento à vontade de Deus. Segundo, esse aspecto da história está conectado a Zacarias capítulo 9, verso 9 e 10, que fala do rei entrando em Jerusalém montando no jumentinho. Isso remete à entrada de Salomão em Jerusalém montado em uma mula. Quando Adonias tentou usurpar o trono e Davi ordenou que Salomão fosse imediatamente coroado. Isso está em 1 Reis, capítulo 1, versos 32 a 48. Vamos ler Zacarias, capítulo 9. Zacarias, capítulo 9, versos 9 a 10. 9 e 10. O rei vem de Sião. Alegre-te de muito, ó filha de Sião, exultai, ó filha de Jerusalém. Eis que aí te vem o rei justo, justo e salvador, humilde montado em um jumento, num jumentinho cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele ansiará a paz às nações. O seu domínio que estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Quer dizer, Zacarias é do Antigo Testamento. Ele já está falando que Jesus entraria em Jerusalém num jumentinho. Quer dizer, que era promessa. É a promessa de Jesus no Antigo Testamento. É profético. E vamos para a 1 Reis, capítulo 32, verso 32 a 48. Capítulo 1, versos 32 a 48. 1 Reis. Salomão é constituído rei. Disse o rei Davi: chamar-me-eis Zadok, sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e eles se apresentarão ao rei. Disse-lhes o rei: tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei montar o meu filho Salomão na minha mula, e levai a Gion. Quer dizer, não vou ler de 32 a 48, só para simplificar para vocês que também Salomão entrou numa mula, né? E ele era considerado que era o filho de Deus, né? Como se diz assim, que Deus seria o seu pai, né? No começo do seu reinado, né? Que era para montar o reino lá de Salomão, né? A casa de Deus, né? Quando Adonias tentou usurpar o trono, Davi ordenou que Salomão fosse imediatamente coroado. 500 anos antes do nascimento de Cristo, o profeta Zacarias predisse a vinda do rei. Agora quer dizer, 500 anos antes de sua vinda, 500 anos antes de Cristo. Agora esta profecia se cumpriria. Aquele que por tanto tempo havia recusado horas reais estava indo a Jerusalém como prometido herdeiro do trono de Davi. Quem disse isso foi a serva do Senhor, Ellen G. White, o desejado de todas as nações, página 453. Jerusalém está localizada em uma região montanhosa a uma altitude de 740 metros. Na época de Jesus, a sua população talvez fosse de 40 mil a 50 mil habitantes, mas esse número aumentava na Páscoa. A cidade cobria a perca de cerca de 1 quilômetro quadrado, enquanto o monte do templo cobria o Templo de Salomão.
Veio na boca, né, para falar o Templo de Salomão. O templo cobria cerca de 150 metros quadrados. O belo complexo do templo dominava a cidade. Jesus veio do leste e desceu o Monte das Oliveiras, talvez entrando pela porta dourada no monte do templo, que atualmente está fechada com tijolos. Muitos ficaram em comoção notando a relevância de sua ação. A multidão gritava Hosana, que significava salva-nos agora, mas que acabou significando louvado seja Deus. Antes Jesus havia pedido que guardasse o segredo, mas agora ele entrou abertamente em Jerusalém numa ação simbólica ligada à realeza. Foi ao templo, mas sendo tarde olhou em volta e foi para Betânia. O que poderia ter se transformado em revolta terminou com uma saída silenciosa, mas o dia seguinte seria diferente. A pergunta no rodapé, sentar-se em um jumentinho, transmite a ideia de humildade, porque essa é uma característica importante dos cristãos. Diante da cruz, do que devemos nos orgulhar? Quer dizer, que a gente não só sendo cristão, todos podem ser, quer humilde com as pessoas, quer tratar as pessoas bem, não se sentir que era melhor do que ninguém, que você não é melhor, a gente não somos melhor do que nada, que todos nós somos iguais, que a gente não é melhor do que ninguém. Temos que ser humilde, temos que tratar bem as pessoas, dizer um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, como se diz, para que quer maltratar as pessoas? E se aquele irmão está te xingando, que está te atacando, ignore, vire as costas. O silêncio é a melhor resposta. Não ataque. A lição de segunda-feira: uma árvore amaldiçoada e um templo purificado. Pergunta número 2. Qual é o significado dos eventos relatados em Marcos capítulo 11, versos 12 a 26? De manhã, vindo de Betânia, a apenas 3 quilômetros de Jerusalém, Jesus teve fome. Vendo uma figueira com folhas, foi até para talvez encontrar alguns frutos precoces. Esta ação não seria considerada roubo, uma vez que, de acordo com a lei do Antigo Testamento, alguém poderia tomar um alimento do campo ou do pomar de um vizinho para saciar a fome. Lucas capítulo 19. Olá, mas Jesus não encontrou nenhum fruto e disse à árvore: nunca mais alguém coma dos seus frutos. Foi uma ação bastante estranha e atípica para Jesus, mas o que veio depois foi ainda mais marcante. A próxima cena provavelmente tenha ocorrido no pátio dos gentios, onde eram vendidos animais para sacrifícios, uma prática indicada por Caifás havia pouco tempo. Iniciada por Caifás havia pouco tempo. Jesus expulsou os vendedores do pátio para que a adoração silenciosa pudesse continuar. A ação dele foi uma afronta direta aos responsáveis do sistema do templo. Jesus ligou duas passagens do Antigo Testamento com uma repreensão contundente ao comércio profano. Ele assistiu que o templo deveria ser uma casa de oração para todos os povos. Isso está em Isaías capítulo 56, verso 7, incluindo enfaticamente os gentios. Depois acrescentou que os líderes religiosos tinham feito do templo um covil de ladrões. Então, no fim daquele dia extraordinário, Jesus deixou a cidade com seus discípulos. Que tinham feito do templo um covil de ladrões está em Jeremias capítulo 7, verso 11. Na manhã seguinte, voltando para a cidade, os discípulos ficaram surpresos ao verem que a figueira estava seca desde a raiz. Ao explicar o que havia acontecido, Jesus ensinou sobre a oração e perdão. O que tudo isso significa? Esses dois relatos são a quarta história em formato de sanduíche, registrada em Marcos. Nessas histórias, a ironia dramatizada acontece quando personagens paralelos realizam ações opostas ou personagens opostos. Personagens opostos realizam ações paralelas. Em Marcos 11, a figueira e o templo estão em paralelo. Jesus amaldiçoou a árvore, mas purificou o templo.
ações opostas. Mas a ironia é que os líderes religiosos, a partir de então, iriam conspirar para matar Jesus. E essa ação significaria o fim do significado dos serviços do templo que se cumpriram em Cristo. Pergunta no rodapé: que coisas em sua vida você precisa que Jesus purifique? Como isso pode acontecer? Quer dizer, que coisas em sua vida que você precisa que Jesus purifique? O que você está precisando? Você está passando por um momento difícil, por um momento controverso, que nada dá certo em sua vida? Clama a Jesus, ajoelhe-se no chão e peça a Deus, peça ajuda a Deus. Ore ao Senhor. É o melhor caminho, é a melhor fonte, para vocês se sentirem saciados, com o amor de Deus. Lição de terça-feira. Quem disse que você poderia fazer isto? Pergunta no rodapé. Pergunta número 3. Que desafio os líderes apresentaram? Como Jesus reagiu? No dia seguinte à purificação do templo, os líderes confrontaram Jesus no mesmo lugar, perguntando com que autoridade ele tinha agido no dia anterior. Eles não buscavam a verdade, mas queriam prender Jesus. Se ele admitisse que sua autoridade vinha de Deus, eles diriam que um simples carpinteiro não tinha essa autoridade. Entretanto, se dissesse que sua autoridade era humana, eles o rejeitariam considerando um tolo. Mas Jesus enxergou a armadilha deles e disse que daria a resposta se eles respondessem a uma pergunta: o batismo de João Batista era de Deus ou dos homens? Os líderes perceberam que estavam encurralados. Se dissessem que era de Deus, Jesus perguntaria: então por que vocês não aceitaram nele? Vocês não acreditaram nele? Se dissessem que era dos homens, o povo poderia se revoltar. Eles mentiram dizendo que não sabiam. Isso deu a Deus a oportunidade de se recusarem a responder à pergunta deles. Pergunta número 4. Em lugar de responder aos líderes, que parábola Jesus contou para diverti-los? Que efeito isso teve? Jesus contou a parábola da vinha e dos lavradores maus. Essa história tem semelhanças com a parábola da vinha encontrada em Isaías capítulo 5, em que Deus apresenta uma acusação contra Israel. Todos reconheceriam o paralelo, especialmente os líderes. A história se desenrolou de forma bastante incomum, pois os lavradores se recusaram a dar qualquer fruto do campo ao proprietário. Em vez disso, eles maltrataram e mataram seus servos. Por fim, o proprietário enviou seu filho amado, a quem esperava que respeitassem. Mas não foi isso que aconteceu. Eles estranhamente racionaram que, se matassem o filho, a vinha seria deles. A falta de lógica é impressionante. O juízo pronunciado sobre eles foi totalmente justificado. Nessa história, Jesus advertiu os líderes sobre o rumo que seguiam. Vista assim, a parábola é uma advertência cheia de amor. Não era tarde demais para mudar e evitar o juízo inevitável. Alguns iriam se arrepender e mudar e aceitar Jesus, outros não. Quer dizer, Jesus falava por meio de parábolas, que era para mostrar que era o que significavam essas parábolas. Ele falava não diretamente sobre o seu amor por todos e que ele era filho de Deus. Ele falava por meio de parábolas para as pessoas entenderem o que ele estava dizendo. Lição de quarta-feira: deveres terrenos e resultados celestiais. Pergunta número 5. O que ocorreu nesses relatos e em que verdades Jesus ensinou? Os líderes estavam tentando apanhar Jesus em algo que pudessem usar para condená-lo, junto ao governador romano ou ao povo. Nesta controvérsia, a questão foi o pagamento de impostos. Naquela época, recusar-se a pagar impostos poderia ser considerado rebelião contra o governo romano, uma ofensa grave. Jesus respondeu que eles deviam dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso fez com que ele escapasse da armadilha, mas também ofereceu instruções profundas sobre a responsabilidade do cristão para com o governo. Jesus declarou que, uma vez que estavam vivendo debaixo do poder romano, deviam prestar-lhe o apoio que ele exigia, no que não estivessem em oposição a um dever mais elevado. Mas, embora praticamente sujeitos às leis da terra, deviam ser primeiramente leais a Deus.
A serva do Senhor, Ellen G. White, O Desejado de Todas as Nações, página 480. A seguir, houve uma controvérsia sobre a ressurreição dos mortos. Os saduceus eram um grupo formado por sacerdotes que acreditavam, como as Escrituras, apenas os 5 livros de Moisés. Eles não acreditavam na ressurreição. O cenário que apresentaram a Jesus era hipotético. Envolvia 7 irmãos e uma mulher, de acordo com a lei de Moisés, para manter a propriedade da linhagem familiar. Quando um homem morresse sem deixar filhos, o irmão dele deveria se casar com a viúva, e os filhos nascidos dessa união pertenceriam legalmente ao homem morto. Foi o que aconteceu com os filhos de Judá. Cara, o primogênito de Judá, cara, morreu. E a mulher que ele tomou como esposa ficou viúva. E o irmão do rapaz, né, que era o outro filho de Judá, casou-se com a mulher que era de seu irmão. Quer dizer, isso era uma prática dos antigos, que se a mulher do seu irmão fosse viúva, cara, se você fosse o irmão do... Cara, se o seu irmão morresse, você poderia tomá-la como esposa. Desacreditando na doutrina da ressurreição, os saduceus apontaram para um dilema. Na ressurreição, de qual deles ela seria esposa? Jesus rebateu o argumento em 2 etapas, referindo-se às Escrituras e ao poder de Deus. 1. Ele descreveu o poder de Deus da ressurreição e indicou que não haverá casamento no céu. 2. Defendeu a doutrina da ressurreição citando o Êxodo capítulo 3, versos 1 a 22, em que o Senhor declara que é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Isso significa que eles serão ressuscitados, pois o Criador é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que estão porquanto mortos, mas ressurgirão. Quer dizer, eu disse isso que estava em Gênesis, mas Jesus disse uma outra, disse uma lei que estava em Deuteronômio. Quer dizer, era para aceitarem ele como Salvador, não ir contra ele. Pergunta no rodapé. Se alguém lhe perguntasse, você conhece o poder de Deus? O que você diria? Se perguntasse para mim, sim. Cara, Deus é maravilhoso. Cara, Deus é poderoso demais. Ele é o Criador dos céus e da terra. E se nós aceitarmos Jesus como nosso Salvador e aceitar Deus em nossas vidas, nós seremos beneficiados. Nós seremos filhos de Deus. Cara, perfeitamente, completamente. Deus nos ajudará. Deus nos cobrirá de tanto amor que Ele nos cobre. Quer dizer, Deus vai nos abraçar, cara, de tanto amor e vai nos proteger. Nós vamos sofrer, mas, cara, nós temos a companhia do nosso Salvador Jesus Cristo. A lição de quinta-feira, o maior mandamento. Pergunta número 6. Que pergunta profunda fez o amigável escriba? O que resposta Jesus deu a ele? Até agora, no Evangelho de Marcos, a maioria dos líderes, e com poucas exceções, era hostil a Jesus, especialmente em Jerusalém, onde ele confrontou a liderança a respeito da adoração no templo, que estava no centro do judaísmo. Assim, o fato de um escriba ouvir as disputas e apreciar as respostas de Jesus mostra sua honestidade e coragem diante da hostilidade prevalente contra Jesus. Seria mais fácil observar de longe mesmo para um simpatizante de Jesus, mas aquele homem não fez isso. O escriba foi ao cerne da religião ao perguntar qual dos mandamentos é o mais importante. Jesus respondeu com simplicidade e clareza, citando os Shema, a confissão de fé do judaísmo. O maior mandamento, segundo Jesus, é amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento e força, isto é, com totalidade de quem somos. Jesus deu um bônus ao escriba ao apresentar o segundo mandamento mais importante, citando novamente do Antigo Testamento, que fala sobre amar o próximo como a si mesmo. Alguns se perguntaram como é possível ordenar o amor. O contexto cultural do mandamento em Deuteronômio nos ajuda a entender esta questão.
A linguagem vem de tratados da antiguidade realizados entre duas pessoas ou grupo de pessoas. Nesse contexto, o termo amor se refere a ser fiel aos requisitos do tratado, cumprindo ciclos com fidelidade. Assim, embora não exclua o conceito de afeto profundo entre as partes, o amor está muito mais concentrado em ações que demonstrem essa lealdade. O escriba foi honesto, viu a clareza e simplicidade da resposta de Jesus e a confirmou. Podemos imaginar o olhar de desconfiança de outros líderes religiosos, uma vez que o escriba honesto disse que a resposta de Jesus era válida, algo que ninguém mais estava disposto a fazer. Jesus também elogiou o escriba por sua resposta honesta, dizendo que ele não estava longe do reino de Deus. Mas não estar muito longe do reino não significava estar dentro dele. O escriba ainda precisava reconhecer quem era Jesus e segui-lo, isto é, dar mais um passo na jornada de fé. Pergunta no rodapé: que maneira é possível amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos? A cruz seria a chave para isso? Com certeza. Amar ao próximo, como eu disse no começo do vídeo, amar as pessoas, respeitar as pessoas, dizer um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, dizer um oi para a pessoa. Quando estou andando na rua, que eu estou saindo do meu serviço, tem pessoas que me cumprimentam, ou eu cumprimento a pessoa, que a pessoa responde, cara, não vai cair na sua boca se você fizer isso. É tratar as pessoas bem, cara, parar para conversar com as pessoas, cara, falar um pouco da palavra de Deus para as pessoas, cara, falar, cara, que Jesus morreu na cruz por todos nós. Isso é maravilhoso. Lição de sexta-feira, estudo adicional. O ato de Cristo amaldiçoar a árvore que seu poder havia criado é um aviso para todas as igrejas e todos os cristãos. Alguns que se considerem excelentes cristãos não compreendem o que significa o serviço a Deus. Seus planos e objetivos são agradar a si mesmos, agem sempre por si próprios. O tempo só tem valor para eles quando conseguem acumular algo para si. Em todos os negócios da vida é esse seu objetivo. Não se opõem em contato com a humanidade. Aqueles que dessa forma vivem para si são como a figueira cheia de arrogância, mas sem frutos. Honram a lei divina em palavras, mas falham na obediência. Dizem, mas não praticam. Na sentença contra a figueira, Cristo demonstra como é abominável aos seus olhos essa inútil ostentação. Ele diz que o pecador declarado é menos culpado do que aquele que diz servir a Deus, mas não produz fruto para a sua glória. Quem disse isso foi a serva do Senhor, Ellen G. White, o desejado de todas as nações, página 465. Então, povo de Deus, essa foi a lição Controvérsias em Jerusalém, a lição número 9. Vamos orar para fortalecer a nossa fé cada vez mais. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por estes minutos e segundos que o Senhor esteve comigo, fez de mim o seu servo, para explicar essa lição maravilhosa, para que nós não possamos confrontar a sua palavra, mas que sim, busquem a sua palavra. Para que não sejamos como os escribas e fariseus, mas sim como aquelas pessoas que buscavam a sua palavra, aquelas pessoas de hoje que buscam a sua palavra, seu poder, Senhor, que acreditam no Senhor, que busquem a sua luz. Por isso, meu Deus, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo, para proclamar esta mensagem, explicar essa lição para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Então, povo de Deus, irmãos e irmãs em Cristo, eu preciso da ajuda de vocês. Se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative o sininho de notificações para receberem o meu vídeo. E compartilhem esse vídeo, compartilhem o meu canal com todas as pessoas que vocês puderem, para o maior número de pessoas, para divulgar o meu canal, para me ajudarem aqui no YouTube, para
para ter benefício aqui no YouTube. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!